Sabe aquela dúvida que todo leitor da Bíblia, uma hora ou outra, tem? A gente abre, vê um Antigo Testamento, depois um Novo Testamento, e fica pensando, como é que essas duas partes se encaixam? Bem-vindo ao Explicador. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores quebra-cabeças da fé cristã, que é justamente essa conexão. E olha, essa não é uma discussão qualquer, não. A forma como a gente responde a essa pergunta muda tudo, desde como a gente lê as promessas lá de Isaías até o que a gente acredita sobre o fim dos tempos. Então, a questão central é essa aqui, ó. A Bíblia está contando uma única história, sem interrupções, onde a igreja é basicamente a continuação de Israel? Ou será que Deus tem planos diferentes, distintos, um para a nação de Israel e outro para a igreja? Dependendo da sua resposta, o mapa que você usa para navegar na Bíblia inteira muda completamente. Para tentar resolver essa parada, a história da igreja desenvolveu duas grandes estruturas de pensamento, dois sistemas. De um lado, você tem a teologia da aliança, que a palavra-chave é unidade. Do outro, o dispensacionalismo, onde a palavra-chave é distinção. Entender a lógica de cada um é o segredo para a gente desvendar esse debate. Então se prepara, neste explicador a gente vai encarar essa grande questão bíblica, mergulhar nas visões de continuidade e de distinção, vamos mexer num vespeiro que é a relação entre lei e salvação, comparar o que cada um diz sobre o futuro e, no final, entender por que isso tudo faz diferença. Bora lá? Ok, vamos começar com a visão da continuidade, mais conhecida como teologia da aliança. A ideia central aqui é que a Bíblia inteira é costurada por um único e grande plano de Deus para salvar a humanidade, e esse plano é organizado por meio de alianças. A teologia da aliança, que foi muito bem organizada lá na Confissão de Fé de Westminster, basicamente enxerga a história toda através da lente de duas grandes alianças. A primeira é a aliança das obras, feita com Adão. A regra era simples, obedeça perfeitamente e viva. Mas a gente sabe como essa história terminou. Agora, a aliança que realmente importa para entender a redenção, nessa visão, é a chamada Aliança da Graça. Depois que Adão caiu, Deus coloca em prática a Aliança da Graça. E aqui que a coisa fica interessante. Para essa teologia, essa única Aliança da Graça tem duas fases, ou duas administrações. A primeira é a do Antigo Testamento, onde a graça era mostrada de um jeito mais velado, por meio de símbolos, promessas, sacrifícios. A segunda fase é a do Novo Testamento, onde a mesmíssima graça é revelada de forma escancarada em Jesus. A substância é a mesma, salvação pela fé. Só a embalagem que muda, entende? E se há uma única aliança da graça para todo mundo, a conclusão lógica é que a igreja é a continuação natural de Israel. Ela se torna o Israel espiritual. E o que isso significa na prática? Significa que aquelas promessas de terra, de um reino físico feitas para a nação de Israel lá no Antigo Testamento, são agora reinterpretadas. Elas se cumprem de forma espiritual na igreja. A ênfase é total na unidade. Mas isso cria uma tensão, né? O que a gente faz com o sentido claro e literal daquelas promessas feitas originalmente a Israel? E é exatamente para resolver essa tensão que a gente vai olhar agora para a visão da distinção, o dispensacionalismo. Se na teologia da aliança a palavra-chave era continuidade, aqui no dispensacionalismo, a chave para entender a Bíblia é reconhecer as distinções claras que o próprio Deus fez ao longo da história. O dispensacionalismo diz que a história é dividida em períodos, as dispensações, em que Deus testa a humanidade de formas diferentes. Mas os dois pilares que sustentam tudo são estes. Primeiro, uma distinção muito clara entre Israel e a Igreja, e segundo, um compromisso forte com uma hermenêutica consistente. O que é isso? É basicamente ler a Bíblia toda com a mesma lente, a literal. A regra é, se o sentido claro faz sentido, não precisa inventar outro. Isso vale tanto para Gênesis quanto para Apocalipse, para a história e para a profecia. E aqui, gente, está o pulo do gato, a diferença crucial entre os dois sistemas. Enquanto a teologia da aliança vê um único povo de Deus, o que a força a espiritualizar as promessas feitas a Israel, o dispensacionalismo resolve isso de uma forma bem direta. Ele afirma que Deus tem dois povos distintos em seu plano. Israel, que é o seu povo terreno, com promessas terrenas,
e a igreja, que é o seu povo celestial com promessas celestiais. Nessa visão, a igreja não é um plano B, nem a continuação de Israel. Ela é algo totalmente novo, um mistério que não tinha sido revelado no Antigo Testamento. A história se desenrola assim. Cristo veio e ofereceu o reino prometido a Israel, como os profetas disseram. Só que a liderança da nação o rejeitou. E o que Deus fez? Ele não cancelou suas promessas porque elas são irrevogáveis. Ele apertou um pause. Ele adiou o cumprimento dessas promessas e inaugurou um programa que era secreto até então, a Era da Igreja. Um parêntese na história para chamar um povo para si de todas as nações. Ok, mas um dos pontos que mais gera briga entre esses dois sistemas é a questão da salvação. Rola muita acusação, principalmente contra o dispensacionalismo, de que ele ensinaria dois caminhos diferentes para chegar no céu. Vamos dar uma olhada nisso com calma. Muita dessa confusão vem de uma nota de rodapé lá na famosa Bíblia de Estudo Scofield, do comecinho do século XX. A forma como a nota foi escrita deu a entender que a condição para ser salvo tinha mudado ao longo do tempo. E aí, os críticos pularam em cima, dizendo que o sistema ensinava a salvação pelas obras da lei no Antigo Testamento. Só que os teólogos dispensacionalistas de hoje batem o pé e dizem: não, de jeito nenhum, isso é um mal-entendido gigantesco. Eles ensinam com toda a clareza que a base da salvação nunca, jamais mudou. Em qualquer época da história, a salvação sempre foi e sempre será somente pela graça, por meio da fé. O maior exemplo disso? O próprio Abraão, que, como Paulo deixa claro em Romanos, creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Fé, não obras. A diferença real não é sobre como se é salvo, mas sobre como a lei de Moisés se aplica ao cristão hoje. A teologia da aliança costuma dividir a lei em três partes: moral, civil e cerimonial. E diz que a parte moral, como os 10 mandamentos, ainda vale para a gente. Já o dispensacionalismo diz que o crente não está debaixo da lei de Moisés de forma alguma, mas sim debaixo da lei de Cristo. E eles argumentam que essa abordagem é muito mais clara. Em vez de ficar tentando separar a lei em pedaços para ver o que ainda se aplica, a lei de Cristo é o nosso manual de conduta completo e direto. E como você pode imaginar esses pontos de partida totalmente diferentes sobre Israel, a igreja e a lei vão nos levar a dois destinos, bem, totalmente diferentes quando o assunto é o fim dos tempos, a escatologia. No fim das contas, tudo depende de como você lê as profecias. A teologia da aliança, que vê a igreja como um novo Israel, tende a ler as profecias do Antigo Testamento de forma espiritual ou alegórica. Já o dispensacionalismo, por causa do seu compromisso com a leitura literal, insiste que a fidelidade de Deus exige que as suas promessas sejam cumpridas exatamente do jeito que foram feitas. Se Deus prometeu terra e um reino literal para Israel, então ele vai entregar terra e um reino literal para Israel. Por isso, eles esperam um futuro reino de 1000 anos aqui na terra, com Cristo reinando em Jerusalém. Então tá, depois dessa imersão toda em teologia, qual é a conclusão? Por que você deveria se importar com esses sistemas, com esses nomes complicados? A resposta é simples, porque eles são a lente através da qual você vai ler a sua Bíblia. Para a gente resumir, as diferenças todas giram em torno destas 4 perguntas. É continuidade ou é distinção? A gente lê a profecia de forma espiritual ou literal? Deus tem um povo só ou tem 2 povos distintos? O reino é algo espiritual que já está acontecendo ou é um reino literal que ainda vai vir? A forma como você responde a isso vai conectar os pontos da sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deixa eu te dar uma última analogia. Pensa assim, a teologia da aliança enxerga o plano de Deus como um único e grande prédio que foi construído em 2 fases, a antiga e a nova. Já o dispensacionalismo vê Deus como um grande construtor com 2 projetos diferentes, mas gloriosos, no mesmo terreno, o projeto Israel e o projeto Igreja. Um não cancela o outro. O projeto de Israel foi, digamos, pausado temporariamente, mas a fidelidade de Deus garante que um dia a construção vai ser retomada e concluída, exatamente como estava na planta original. No final das contas, o objetivo não é só colocar um rótulo em você mesmo, mas usar essas ferramentas para ler a Bíblia com mais clareza e com mais confiança. Reconhecer a distinção que o dispensacionalismo faz entre Israel e a Igreja, por exemplo, pode te dar uma nova admiração pela fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas ao pé da letra. Então, a pergunta que eu deixo para você é:
Como entender essas estruturas muda a forma como você vai abrir as escrituras amanhã. Obrigado por assistir ao Explicador.